Fala família, como vão vocês? Tudo bem? Satisfação estar novamente aqui com vocês com mais um episódio do DivPod. Se eu posso, você pode, nós pode e o Divi pode. Eu vou sempre dizer, vou sempre começar minha fala com esse mantra. Eu tenho muito orgulho de ser divinopolitano, eu tenho muito orgulho de Divinópolis e da região. Dentre vários motivos, por um muito especial. Aqui é um lugar onde brota gente de talento, gente especial em diversos segmentos, de diversos perfis, e a gente está sempre rodeado de pessoas que nos inspiram diariamente, certo? A menina que vem hoje aqui não foge essa regra, ela é uma pessoa muito especial, ela tem se destacado muito nas atividades que ela desenvolve, e são várias. Pra você ter uma ideia, ela é bioquímica, ela tem uma comunidade no Instagram com mais de 70 mil seguidores de... Como é que chama mesmo? Microbiologia. Microbiologia. Assim, quem sabe faz ao vivo. Ela tá fazendo um MBA em Ciências Políticas e Gestão Pública, estudante de Libras, professora de inglês. Camila Salles é a nossa entrevistada de hoje. Boa noite, Camila. Boa Tudo noite, bem? Daniel. Tudo bem? Obrigado por você ter vindo aqui dar pra gente essa moral no começo do canal. É uma satisfação estar aqui com você e seja muito bem-vindo ao DivPod. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma satisfação também estar aqui falando um pouquinho, né, da minha história, conversar um pouquinho sobre política, que é um assunto que eu gosto bastante também. E uma coisa que eu acho importante também aqui em Divinópolis, né, é dar esse espaço para as pessoas. E você está trazendo isso para a gente, dando espaço para as pessoas poderem trazer suas ideias, trazerem as suas profissões, né, das diversas aí, igual as minhas. Então, eu acho muito legal isso que você está construindo aqui para a gente. Muito bacana, obrigado. Um apoio de uma pessoa como você é sempre muito bem-vindo e deixa a gente com mais garra e com mais vontade de prosseguir no projeto, né? E é isso que você falou. A ideia realmente é trazer gente do bem aqui para conversar, para poder falar sobre política, sobre empreendedorismo. É um canal que começou, em princípio, para falar só sobre política, mas eu percebi que o empreendedorismo e a política eles precisam caminhar juntos. Então, a gente vai abrir sim para alguns empresários, amigos meus. Inclusive, Eliênio da Avivar. Tô te esperando aqui, hein, meu amigo? Você já confirmou, a gente precisa só marcar a data. Tulhão do ABC, meu primo, também vem aqui para bater um papo com a gente em breve. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou aqui trazer pessoas que realmente eu tenha certeza que vão contribuir para quem está ouvindo, que vão trazer a história pessoal respectiva e trazer bastante qualidade de informação, não só na área da política, como do empreendedorismo também, né? Mas vamos lá. Me fala um pouco sobre você. Você realmente é uma moça de múltiplas qualidades, não é isso? Bioquímica, não só clínica, né? Você trabalha no laboratório, mas também dá aulas, não é isso? Sim. Conta sobre isso aí. Eu gosto muito de falar da minha carreira, que foi, assim, embasada em estudos mesmo. Então, eu acredito Aham. muito nisso, que a educação, o estudo, transforma as pessoas. Então, eu gosto de falar da minha carreira porque vem muito dessa ideia também de meritocracia, e eu construí isso junto do meu esforço, de não deixar as coisas estagnadas. Então, a minha carreira, tanto profissional quanto política, é uma aposta em mim mesmo, vamos dizer assim. Porque quando eu me formei bioquímica, eu precisei, né, aqui em Divinópolis ainda é um pouco difícil, do bioquímico que forma na UFSJ, ter carreira. Então, eu comecei por baixo, e é uma coisa que eu gosto de contar, porque muitas das vezes as pessoas entendem, assim, que tem que começar alto já, né? Já começar no melhor da carreira, já formado em uma faculdade, já ter o melhor salário, o melhor cargo. Então, não é assim que funciona o mercado de trabalho. Então, eu comecei como digitadora no laboratório e dentro de um ano eu ascensionei a analista clínico e com o meu desempenho mesmo, mostrando meus estudos, eu cheguei a microbiologista, fiz um curso de pós-graduação e dentro desse curso eu apaixonei mais ainda pela área e aí eu fiz o Lab Micro, que virou hoje uma microempresa minha, que eu presto consultorias. E hoje eu sou professora na Cursal, sou professora na Edu.
que traz, assim, a pós-graduação no módulo EAD, e eu sou professora lá, e também dou consultorias para o Brasil inteiro, e também já dei consultorias na República Dominicana, no Paraguai, em Portugal. Então, assim, expandi bastante, assim, o meu nicho, e sou uma das páginas, assim, maiores no meu segmento de microbiologia. Então, eu gosto bastante Vamos da lá, minha então. carreira. Mas vamos lá, primeira coisa, né? Explica pra gente o que, que é exatamente a profissão de um bioquímico. O que, que faz o bioquímico? Nós fazemos as análises clínicas do sangue, das fezes, urinas. Então, a Ah, entendi. gente monta um laudo para que o médico avalie e dê o diagnóstico. Então, e Entendi. na minha profissão como microbiologista, eu brinco assim que eu faço o diagnóstico e dou o tratamento, porque na microbiologia eu faço os testes de antimicrobiano e eu falo para o médico o tipo de medicamento que ele precisa usar para tratar o paciente. Entendi. Então, peraí, só para a galera entender o seguinte: a sua profissão você basicamente manipula esses materiais aí humanos Sim, para fazer os laudos dos isso, exames que todo mundo, quando precisa, vai e faz. isso, Exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, não é isso, no isso? laboratório. No laboratório. Interessante, né, gente? Vocês sabiam? Eu não sabia que era assim, não. Não sabia que era esse profissional que cuidava de algo que é tão importante na vida Sim. da gente, né? Muito importante. A gente fica muito nos bastidores, e eu sempre fui uma pessoa de muitos bastidores. Aham. Aí, agora que eu tô me colocando mais à disposição para a linha de frente mesmo, colocar o que eu penso, falar dos meus conhecimentos. Então, é interessante, assim, quando vem uma coisa que é mais escondida, que poucas pessoas conhecem, e hoje eu tenho acesso, assim, a 70 mil pessoas querendo Nossa. conhecer mais. Isso é bem Então. legal. Pois é, falamos de bioquímica. Agora, explica um pouquinho o que, que é microbiologia, que eu nem consegui falar na hora de te apresentar aqui direito. Você precisou me mandar a cola, assim, me soprar, né? A microbiologia é justamente o micro da biologia. Então, a gente estuda coisas que não se pode ser vista a olho nu. Então, preciso de um microscópio para ver parasitas, bactérias, fungos. Então, a gente estuda sobre isso. Então, a maioria das doenças que acometem uma pessoa que está no hospital, geralmente a gente escuta muito falar sobre infectologia, né? As pessoas pegam infecção, geralmente a gente escuta muito isso. Que a Uhum. pessoa que está no hospital pegou uma infecção generalizada. Aí Entendi, entra a profissão do microbiologista para descobrir qual tipo de micro-organismo está causando a infecção e a gente auxilia o médico a tratar. entendi. Muito interessante. Me fala um pouco mais dessa sua comunidade de microbiologia. São só pessoas da sua área que acessam? Me fala, porque são 70 mil pessoas, é bem relevante. É. O que exatamente que vocês fazem nessa comunidade? Lá tem pessoas, tanto os biomédicos, bioquímicos, tem analistas, tem técnicos, né, da área da saúde, tem enfermeiros, médicos também, infectologistas que me acompanham, e pessoas também curiosas, porque eu posto é, informações bem relevantes para o dia a dia também, e mostro como que é mesmo o micro-organismo. Então, o que não é visto a olho nu, eu planto em plaquinhas de Petri, não sei se é assim de conhecimento geral, a gente fala de Alexandre Fleming, que foi o descobridor da penicilina, e Aham. ele plantava bactérias. Então, eu trago isso para as pessoas poderem conhecer. Então, antigamente quase não se tinha muita informação sobre bactérias, fungos, vírus, e com a minha comunidade, outras comunidades também que são grandes aqui no Brasil e no mundo, trazem essas informações de microbiologia e expande mais, porque é um assunto que ainda poucas pessoas conhecem. E aí Eu, eu particularmente, expando nunca tinha isso. ouvido falar, não. É, E precisa ser divulgado, né? Difundido, porque olha a importância disso, gente. É o braço direito para o médico curar as doenças. isso. No fundo, é isso, É isso. né? Eu falo assim até da importância do infectologista, do microbiologista, porque muitas das vezes a gente toma antibiótico em casa sem Sem necessidade, sem receita. receita. Nossa Isso é Senhora. muito perigoso porque faz com que as bactérias fiquem mais resistentes. Então eu falo sobre isso no meu canal, trago uma conscientização, converso com as pessoas nos meus stories. Nas minhas consultorias e também mentorias, eu estou sempre falando da importância de um bom profissional para guiar o médico. Então, é uma questão, assim, de saúde mesmo, de trazer conscientização também minha página para as pessoas. Então, várias pessoas de várias profissões me acompanham, como curiosos também do dia a dia, que não sabe nem muito bem o que é bactéria, mas gosta de entender para poder também cuidar da higiene, cuidar da saúde da família. É bem assim, as pessoas que me acompanham.
Bacana. Me fala um pouco, assim, da sua origem mesmo, assim, você é daqui de Vinópolis, família toda daqui, por que que, conta pra gente aí algumas curiosidades da sua infância, de Legal. preferência que tenha te direcionado tanto para essa sua área profissional, ligada aí à saúde, né, quanto, e aí nós vamos falar depois com mais calma, para a questão da vida política Sim. mesmo, que você já está tão bem encaminhada, né? Fala um pouco aí das origens, para a gente entender um pouco o passado, para poder identificar aí o presente Eu e sou o ribeirinha da futuro. Boca da Mata. Ribeirinha da Bogará. Isso. Meus pais são de Carmo do Cajuru. Nasci na beira do Rio Pará, lá em Carmo do Cajuru. E tive uma Ah, infância. você nasceu em Cajuru. Isso. Você viu que o Edson teve aqui, né? Vi, gostei da entrevista com Bacana, né? ele. É gente fina. Não é? Sim, eu gosto bastante de acompanhar ele. Eu já participei de alguns eventos políticos com ele lá quando eu era mais nova adolescente. Já ajudei ele a ser eleito, vamos dizer assim. Olha Trabalhando só. no comício dele. Aí, tá vendo? Eu não sabia disso. Não foi de propósito, viu? Mas coisa boa. É. Eu gosto muito de política desde nova. Meu pai gosta bastante de política, então ele me ensinou isso. Entendi. Aí, continuando a contar assim, da minha infância, uma infância bem humilde, tranquila, assim, com o básico mesmo. Meu pai é técnico em bioquímica e, através do meu pai, eu quis ser super-herói, que eu brinco assim, ser super-heroína, porque eu levava marmita para ele lá no laboratório de Carmo do Cajuru. Ele Então, seu trabalhava pai lá. também é É bioquímico. técnico em bioquímica. Técnico em bioquímica. Isso. Ah, tá. Aí ele me colocou no colo e falou assim: Olha aqui esse parasita. Aí ele me mostrou no microscópio e eu falei assim: Eu quero isso pra minha vida. Quantos anos você E eu tinha tinha? uns 7 para 8 Ai, que anos. doido. E Olha. ele me colocou, eu lembro muito bem disso. E aí, a partir disso, eu comecei a ler Super Interessante, que é uma revista científica da época. E aí, aquilo foi crescendo Então, peraí, ciência deixa eu dentro de entender. mim. Quando você olhou lá no microscópio e aí viu um parasita lá, o Isso. bichinho, você falou, eu quero isso pra mim. Isso. Meu pai é muito bom em parasitologia e ele sempre levava para mim alguns manuais para eu ver, porque eu demonstrei muito interesse mesmo e eu sempre gostei demais de microscópio. Ah, Aí eu comecei a conversar com meu pai sobre isso e aí eu comecei a comprar o dinheiro que a minha mãe me dava para eu comprar a merenda, eu comprava revistinhas da Super Interessante, juntava no mês, comprava uma revista da eu Super lembro que eu Interessante. gostava de microscópio também. A gente via lá as células. É muito legal. Mas o meu foi o seguinte: teve uma época na minha vida que eu queria ser veterinário, porque teve uma vez que a gente abriu um sapo e, botou o sapo aberto assim, Legal. cortou ele e o coraçãozinho dele ficou lá batendo. Eu vi aquele negócio e falei, nossa, que bacana. Aí eu sou apaixonada pela microbiologia, assim, pela ciência. Aí eu falo que eu quero ser super-herói porque minha mãe é diabética e eu falo assim, mãe, eu vou descobrir a cura da diabetes. Aí eu entrei na bioquímica. Eu pensava que dentro da bioquímica eu ia Desde conseguir pequenininho, então, você queria ser cientista. ser cientista. Sim. Tá vendo, gente? Aí eu Eu fui falo pra vocês. desenvolvendo Isso aqui é esse lado. berço de gente especialíssima. Cara. E eu gosto até de contar, assim, igual meu pai é técnico em bioquímica, mas não tinha muito estudo, porque na época, para ser técnico em bioquímica, não precisava nem ter faculdade, nem técnico Uhum, mesmo, assim, no sentido de ser. Ter o ensino fundamental, ó, aham, o ensino médio completo. E ele trabalhava lá nesse laboratório. Hoje em dia, não, hoje já é especializado, né? uhum. E minha mãe também não tem estudos, mas eles sempre me incentivaram, assim, a buscar o conhecimento. Então, é, é marcada a minha infância, assim, por essa busca mesmo ao conhecimento por conta própria mesmo. Sim, entendi. E numa época que não tinha internet, É numa época que realmente você tinha que ir super atrás de interessante. revista, né? A Sim, informação tava na via impressa, e é. só. Aí eu falo É. que eu gosto de falar assim que eu queria ser super-heroína, porque eu leio muito ainda. Hoje o tempo é um pouco mais escasso, eu gosto muito de revista em quadrinho. Aí foi o que me levou também a formar minhas opiniões políticas também, o meu jeito. Ah, gostei desse link. É. Revista em quadrinho te levou a formar opiniões. Por quê? É. Conta. Interessante As isso aí. questões assim de bem e mal, do que é bom, as pessoas, o que motiva as pessoas a serem boas e o que motiva as pessoas a serem más. Então, eu comecei a estudar sobre isso. E aí, a partir de revistas em quadrinho, eu comecei a ler sobre filosofia. Quais E aí, revistas em quadrinho, você lembra? da DC, da Marvel, tem elas até hoje, tem mais de 500. Marvel, DC. Ah, Aí, entendi. o Hank Pym, que é um bioquímico da revista em quadrinho, Ah, me inspirou a ser bioquímica. Aí, quando eu vi que a UFSJ estava disponibilizando o curso, eu falei assim, não, esse é o canal para eu ser super-heroína, vou ser o Hank Pym. Hank Pym. Nossa, top. Muito bom. É uma viagem, né? Interessante. Uma viagem. Muito louco.
Tá. É isso. E aí você decidiu ser bioquímica e desde cedo, então já era algo que estava traçado na sua cabecinha, né? Sim. E quando é que despertou, aí a gente já partindo para a vertente política, quando que te despertou a ideia de falar, não, quero entrar para política? A questão política me despertou nova também. Eu li A Política, de Aristóteles, e Uhum. depois República, de Platão, e aí eu comecei a formar minha opinião política através disso. Um professor de história meu, Snard, lá em Carmo do Cajuru, falou para mim uma vez assim, Camila, você não vai estudar pelos livros que estão te dando aqui na escola, você vai estudar por esse livro. Ele me deu uma apostila falando como que é mesmo a história do Brasil. E aí eu Uhum. comecei a ver como que as coisas funcionavam, e já vem de um tempo. Então ele abriu minha mente. Aí eu comecei a estudar Quantos anos você mais. tinha? Eu tinha em torno de uns 14 anos, Ou é novinha? novinha. Aí eu já comecei a ir pelas ideias do Snard, que ele era mais de centro-direita, e ele começou a me explicar algumas coisas do que acontecia no Brasil, que não era da forma como eles pediam para ser ensinado nas escolas. E Uhum. aí ele falou assim: você vai estudar por essa vertente aqui, que eu vejo que você tem uma cabeça mais aberta, você pode seguir por isso. Aí eu comecei a ler. Aí eu li um dos primeiros livros que eu li sobre política, assim, foi A Revolução dos Bichos. Ah, E isso é aí eu muito bom. fui. A Revolução dos George Orwell. O George Orwell, assim, eu maratonei ele, aí li 1984, A Flor da Inglaterra, e aí eu fui formando minha opinião política. Mas eu sempre fui muito de bastidores, eu nunca coloquei a minha opinião política, a não ser agora. Uhum. Então, mais pra frente, assim, quando eu conheci o Arthur, tanto que a cantada que ele me passou foi uma cantada política. Ele Foi me mesmo? passou uma cantada política, ele falou uma frase do Enéas, e aí eu falei assim, você gosta do Enéas? E aí a gente começou a conversar, aí a gente começou a namorar, mas foi Quem político. diria? Quem diria que Dr. Enéas Carneiro iria ser cupido de relacionamentos conservadores no futuro? Ele com Sim. certeza deve estar muito feliz e satisfeito. É. Aí foi isso. Aí o Arthur começou na política por um engajamento meu. Eu ficava mais nos bastidores, mas eu ficava assim, monta uma página, fala de política, a gente Aham. gosta tanto de falar sobre Eu acho o isso. Arthur um fenômeno. Ele é, Eu acho ele assim, um cara totalmente fora da curva. ele é mesmo. Porque os vídeos dele, eles têm uma qualidade e ao mesmo tempo um magnetismo assim que é dificílimo da E ele é gente muito encontrar. informativo, né? Muito Muito. informativo. Tem muito conteúdo, então ele consegue impactar muito com muita informação, com É, muito conteúdo. é, Eu acho ele, nossa, um fenômeno. Ele é. vem também, né, Arthur? Você vem em dezembro, é isso? Quando você entrar de férias aí? Isso aí. Aí o Arthur começou com a página, aí tinha eu por trás, e eu ficava com ele assim, não, eu não gosto de falar porque eu sou muito tímida. Agora que eu me desenvolvo um pouco mais Ah, me mas antes colocar que eu na linha de esqueça, frente. isso é importante, precisa registrar isso aqui. Qual foi a cantada da frase do Enéas? Você pode falar, ou assim, Posso, na frente da câmera, não? posso falar. Ah, Ele falou assim que eu tinha arrumação, que eu tinha um fenótipo bonito, ele já tinha visto. Mas se eu tinha arrumação intracromossomial específica, que é o que o meu Enéas Deus. fala que o Lula não tem. Arrumação intra, como é que é? Intracromossomial específica. É quando a Gente pessoa do não é burra. céu. Que cantada. Bom, o importante é que deu certo, Deu né? certo. Importante. Ô, João, anota essa cantada pra nós aí, porque vai que cola, né? Eu falei com ele que se fosse outra garota, capaz que não colava, não. Não, mas eu acho que ele falou assim, não, pra essa aqui, eu tenho que ir num... Porque você deve ter falado, nossa, mas cara original, né? Não, eu Não achei muito foi? original, porque ele É. falou assim, não me chamou de bonita na cara, mas falou Não, que o meu fenótipo não. era legal, então ele já pegou a questão, né, de biologia, e Uhum. ainda vê que a questão política Tá vendo? Gente, abarcando o Enéas. Divipod também é cultura e repertório para cantadas nas noites divinopolitanas e do Centro-Oeste Não Mineiro. usem essas, rapazes. Bom, essa aí agora vai ficar bom, vai ficar manjada, né? Mas interessante. É, É, não pode estar bêbado, né? Não n- consegue nem falar. não consegue. Como é que é? Só de novo, só para eu entender. Como é que é? Arrumação Intracromossomial intracromossomial específica. específica. Significa que a pessoa não é burra. Arrumação intracromossomial específica. Isso. E se for uma arrumação intracromossomial inespecífica, É normal. é anormal. Isso. Ah, É porque, por gente. exemplo, Olha, o realmente. jumento tem uma arrumação intracromossomial
Inespecífica? Específica. Olha isso! Tá vendo a diferença nossa para um jumento? Nossa arrumação intracromossomial, ela é específica. Sensacional. Olha, vai hypar esse episódio, viu? É muita informação de qualidade. Tá, bacana. E onde é que a gente estava exatamente? Na sua vida política. Tá, e aí conta, você estava aí nos bastidores. Isso, aí tava nos bastidores com o Arthur, posicionando ele, falando pra ele fazer a intracromossomial página. específica de um lado, intracromossomial específica do outro. Isso. E aí, como é que o negócio Aí desenvolveu o até... Arthur, ele era até um pouquinho mais de esquerda, assim, ele, quando eu comecei a conversar com ele tinha uns pensamentos de centro-esquerda, sabe? É mesmo? Aí ele até brinca, assim, que eu sou bem mais dramática do que ele. É mesmo? Quais? Nossa, agora vamos pôr, menino. Ele votava no Ciro Gomes, por exemplo. Não, mas aí eu votava no Aécio. Aí, ó, então, era esse tipo. Aí normal. eu já vinha com um pouquinho mais de direita mesmo. Aí a gente começou a conversar esses posicionamentos e ele, assim, resolveu mesmo gravar os vídeos, falar o que ele pensa, o que nós pensamos, que muitas das coisas também que ele fala é o que eu penso. Só que ele tem um aspecto, assim, de ser mais... intrusivo, né? Sim. E eu sou mais acanhada e eu não sou muito de bater, eu sou muito de me defender. Então, ele começou muito com isso e tanto quando eu entrei na política, eu falei com ele. Mas aqui, ele bate, questão. Mas ele bate com muito conteúdo. Então, na verdade, ele não bate, ele espanca, né? Então... Mas, assim, só fala a verdade também, verdade. Viu? E quem fala a verdade não merece castigo. É isso aí. Não é isso? Aí tem isso. Aí eu resolvi me posicionar. Aí quando a gente decidiu que seria uma posição política minha, eu trouxe um pouco da minha essência também, que é uma parte mais social que eu tenho também. E essa questão... Quando é que vocês decidiram se lançar, né? Porque é praticamente um projeto conjunto de vocês. Praticamente não, é um projeto conjunto de vocês. Então... A gente nunca tinha pensado assim, não. A gente queria se posicionar politicamente e inspirar mais as pessoas. Certo. Trazer informação, abrir os olhos mesmo, igual os nossos olhos foram abertos por outras pessoas também. Então, a gente queria trazer informação. Aí, as pessoas foram pedindo isso. Aí, o Arthur não poderia agora, porque ele está estudando medicina lá em Itajubá. Então, aí ele falou assim, Camila, o jeito é você sair dos bastidores, vamos? Aí eu falei assim, nossa, eu sou muito tímida, como é que a gente vai fazer isso? Inclusive, assim, no meu canal mesmo, eu quase não falo muito por causa dessa timidez. Aí ele falou assim, vamos fazer um curso de oratória e vamos embora. Não, mas você fala muito bem, você tem uma oratória muito boa, bem acima da média, você fala muito bem. Ainda preciso melhorar um tanto ainda. Não precisa nada. Sabe o que acontece, eu acho? Muito sinceramente, do fundo do coração, você precisa falar de uma forma que as pessoas te entendam. Ponto. E é o que eu busco também. Eu procuro falar do que eu gosto, procuro falar de mim e da forma que eu entendo. Tanto que na política eu falo dessa forma, quando eu ensino microbiologia, eu falo da forma que eu entendo, então as pessoas gostam. É uma forma meio cabocla até, que mas acontece? Não, mas assim, a gente acaba que tem que saber... Comunicação, você precisa saber com quem você está se comunicando. Sim. E é óbvio que eu costumo dizer o seguinte, na comunicação a gente tem que ser poliglota. Né? Você vai falar, por exemplo, num público específico do trabalho seu sobre microbiologia, é claro que tem um linguajar, como quando eu estava ainda ativa na advocacia, você tem um linguajar muito técnico, muito específico, você falava com o juiz, com o promotor, com outro colega advogado para escrever. Agora, velho, se eu carrego aquilo para minha vida social, simplesmente daqui a pouco eu não tenho mais nenhum amigo, só advogado, entendeu? Porque ninguém vai me entender. E aí, na vida social, aí tem o pessoal da música, que tem um tipo de linguagem, tem o pessoal do futebol, tem o pessoal do cavalo, né? Eu sempre tive muito envolvido com o esporte equestre. Legal. E a língua muda, nem parece que é mesmo que é português, de tão diferente que é, né? Eu e o Arthur, a gente conversamos muito sobre isso, que a gente fala assim que na medicina, até mesmo na área da saúde, parece outro linguajar mesmo, é outra língua. É outro vocabulário, muito mais técnico. A gente aprende muitas palavras diferentes. Exatamente. Agora, se a gente ficar... E aí fica essa sugestão, né? Eu sugiro isso para todo mundo que estiver começando na política. O mais importante é você falar a língua do povo. Não adianta você elitizar demais. Você tem que usar o conhecimento, a experiência para um monte de coisas, mas na hora de comunicar, pode ver.
Quem consegue falar de uma forma mais simples, direta, sem palavra E sem difícil, rodeios, né? sem rodeios, né? E, E o que sente também, né? Eu e penso muito tem que ter isso. verdade, entendeu? Eu trago muito isso, assim, eu acho, na minha comunicação, é essa questão de trazer o meu pensamento mesmo. É até questões políticas, eu gosto muito de ver o que eu não concordo, posicionar primeiro. Para aí eu formo Hum, a minha opinião. Então, geralmente, eu gosto de ver conteúdo da esquerda, porque eu falo assim, isso eu concordo, ou isso eu não concordo, porque aí eu sei que é meu, aí eu sei defender. sim. Aí raramente eu vejo primeiro uma opinião política que eu já sou alinhada. Então, primeiro eu vejo que eu não sou alinhada, formo a minha opinião, meus prós e contras, e aí depois eu vejo outras pessoas que eu admiro posicionarem e formar o arcabouço inteiro, assim. Então, eu acho que isso é fundamental. Deus já deu pra gente 2 ouvidos e uma boca pra gente ouvir mais do que falar, né? Sim, Então, a gente tem que ouvir e principalmente ter inteligência emocional para ouvir as pessoas que pensam diferente da sim, gente. eu gosto de ouvir. Porque a gente acaba, primeiro, às vezes dá combustível pra gente ver que a gente realmente tá certo. É, E uma ou outras vezes você chega e fala, não, essa pessoa tá um pouco radical aqui, mas isso que ela tá falando, se for melhor é construído, verdade. pode até ser útil, Isso, né? eu gosto de pensar dessa forma. E E uma coisa legal da política foi isso. Eu escutei muitas pessoas. Então, muitas pessoas, por mais que não concordavam comigo ideologicamente, elas viam igual você está falando. uhum, Essa parte da essência do que a gente acredita. Elas falam assim, não, Camila, eu vou votar em você porque eu também concordo dessa forma. Não, não sou do seu partido, não sou do seu viés ideológico, mas eu vejo coerência. Então, exato. eu tive muito esse contato com o público. E eu também eu tenho muito essa parte social. Então, às vezes, as pessoas até falam assim, você não é de direita nada, porque puxa muito para a parte social, só que eu acho que a gente tem que resgatar isso de volta, sabe? Gente, tem uma das coisas, foi É, bom você ter falado isso, uma das coisas que precisa, mas já está passando, principalmente aqui em Divinópolis, aqui no centro-oeste de Minas, com o case dos Azevedo. sim, Quem disse que as pessoas de direita não olham para o social? sim. Pelo amor de Deus, a gente Nós, defende emprego, não tem sim, nada, nenhum programa social mais eficiente do que geração de emprego. A sim, gente defende liberdade econômica, verdade. entendeu? É. E as Não- partes sociais, no geral, quem faz são as igrejas, né? Ah, Exatamente. O e- problema é que acontece? A esquerda, ela associa, e aí de forma extremamente estratégica para o ponto negativo, isso. né? Ela associa as ações sociais a Bolsa Família, Uhum. a assistencialismo, Sim, entende? é Então, verdade. assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, muito pelo contrário. O que a gente percebe com esse assistencialismo é justamente se aprisionar o povo numa situação de semi-miséria, É, não é isso? Acaba com a autoestima de todo mundo, a é, ponto das pessoas, eu vejo isso acontecer muito, sim, nem quer mais trabalhar é, e fica feliz ganhando aquilo lá. é verdade. Não, não busca. Cadê a dignidade do ser humano, gente? Você já imaginou? É, Entendeu? Então, assim, é criminoso, né? Eu acho é, uma coisa péssima. Mas, assim, de forma muito direta, ninguém pensa mais no social do que a direita. sim, é Por quê? verdade. Porque a direita defende o emprego, a direita, quando precisa, ela sim, ela ajuda a Ajuda população. muito. Eu lembro que existiu o Bolsa Família, na época do Bolsonaro, ele quase triplicou o Sim, valor. na Então, época do Covid, na né? época do Covid, né? Sim. Mas na época do Covid, da pandemia, tinha um Isso, motivo, tinha ninguém podia necessidade. trabalhar, entendeu? É. Então, assim, a gente tem exemplos claros o tempo inteiro de que a direita está o tempo todo olhando, sim, para o social, né? Só aproveitar o gancho aqui, né? Aproveitar e agradecer, a gente falou dos Azevedos. Eles foram pessoas, assim, muito importantes na minha campanha e continuam sendo, porque eu não conhecia eles pessoalmente, fiquei conhecendo através do Arthur e através, assim, do apoio que eles me deram na Uhum, campanha e eu, assim, cheguei bem próxima a eles e eu tinha uma visão política deles e depois eu passei a ter uma visão pessoal deles. E, uhum. assim, eles me surpreenderam muito, muito, assim, positivamente. São pessoas do coração muito bom, pessoas que são reais mesmo, de verdade. Muito de verdade. Então, eu gostei muito disso, de conhecer eles dessa forma. E um adendo aqui especial para agradecer o Eduardo Azevedo, que abriu as portas do gabinete dele para receber as minhas pautas sociais. Então, Divinópolis
pode chegar para mim, pedir alguma coisa que precisa ser feita em pautas sociais, ele abriu para mim o gabinete para eu levar as demandas. Então, assim, né, falando dessa questão social, o Eduardo está me colocando assim à disposição das pessoas para que eu possa levar para ele e as coisas serem resolvidas, e têm sido resolvidas mesmo. Desde que as eleições acabaram, ele me recebeu lá no gabinete dele, a equipe toda dele, me passou o contato de todos os funcionários do gabinete, e várias demandas que eu já encaminhei para eles foram resolvidas assim, dentro do mesmo dia, da mesma semana, e o que não podia ser resolvido, eu tive um feedback do porquê que não poderia ser resolvido, mas eles estavam procurando resolver. Então isso é muito interessante também, e fica aqui para Divinópolis, quem precisar encaminhar alguma demanda, o gabinete do Eduardo está aberto. Excelente, grande abraço, Eduardo. Aliás, um abraço para vocês três, viu, meus irmãos? Isso aí. Cleitinho, Gleidson e Eduardo. Já veio o Gleidson aqui, falta ainda o Eduardo e o Cleitinho, que estão me devendo uma visita. Mas uma hora eles pagam, é que eles têm a agenda meio cheia. E a gente está dando também, abrindo espaço para outras pessoas. Tio Sávio, deputado Domingos Sávio, que virou recentemente também, se acoplou à família Azevedo, vem aqui bater um papo também comigo. Legal. Mas assim, a direita aqui em Minas e no Centro-Oeste, mas principalmente aqui no Centro-Oeste de Minas, ela está muito forte e está muito solidificada realmente. Na verdade, as pessoas boas, elas se uniram, que eu percebo nitidamente isso. E intimamente, existem pessoas boas também que estão do lado de lá, mas que poderiam vir para cá, né? E eu acho que é uma questão de tempo. Obviamente que eu não posso dizer o nome das pessoas que eu estou pensando aqui. Não são muitas, não, mas um ou outro tem. E eu acredito que é uma questão de tempo para que eles passem a se juntar com nós. Sim. Entendeu? Eles podem. Eles podem. Nós pode. Divi pode. É isso? É isso mesmo. Mas que bacana, Camila, muito interessante. Me fala então um pouco agora especificamente da eleição. Assim, como é que vocês programaram a campanha? Você ficou satisfeita? Qual foi a sua votação mesmo? 1.007 votos. 1.007 votos, 1.000 votos. Isso. Eu fiquei muito Quase, feliz. na trave. Bateu na trave. Eu fiquei muito feliz assim com a votação, porque não foi uma coisa que eu e o Arthur estruturamos, pensamos assim, nossa, há tanto tempo a gente articulou que ia se candidatar. A gente decidiu em cima da hora mesmo, conversando assim com algumas pessoas. Aí o pessoal falou assim, Arthur, você deveria ir, ou quem que você vai apoiar? E o Arthur falou assim, Você tem um cadastro não, com certeza não vai ter dos 1.000, mas você tem um cadastro relevante dessa sua base? Uma lista de WhatsApp, e-mail, tudo? Sim, das pessoas que me apoiaram muito. O que eu gostei, sim, mesmo da minha campanha foi porque não foi programada e eu tive um engajamento muito bom. Através do Arthur, que me projetou. Sim. E também de amigos meus, assim, que nunca se envolveram com política, mas porque era eu, eles colocaram os perfis deles, assim, à disposição para que eu aparecesse no perfil deles. Pessoas, assim, que nunca, nem para parente, se posicionaram, abriram os perfis para eu pudesse aparecer, assim, colocava vídeo mesmo, aquelas coisas assim que muita gente fala assim, é chato de político, né, principalmente em época de campanha, que a gente posta toda hora, pedindo voto, falando das propostas. Muita gente, assim, não gosta desse tipo de publicar esse tipo de conteúdo. E eu tenho amigos, assim, que nunca falou um A sobre política e compraram minha causa, assim, vambora, vamos projetar a Camila. Isso é um negócio que eu percebi que poucas pessoas conseguem fazer, e você está de parabéns por ter conseguido, porque realmente você fura uma bolha de resistência muito forte, porque realmente falar de política, botar a política na sua rede social, ou você gosta muito, ou se você não gosta, é mico, né? No fundo é isso. É verdade. Então, eu tenho muito essa consciência também, então por isso que eu tô aqui até aproveitando o espaço para agradecer essas pessoas que me apoiaram. Quando eu perguntei se você tem o cadastro, hoje é WhatsApp e e-mail, né? Sim. É porque aí para depois você vai mandar o link do DiviPod, porque eu tenho certeza que eles vão ficar muito orgulhosos de te ver aqui, contando toda essa sua história, entendeu? Sim, a gente tem um grupo chamado Base da Camila, e lá tem bastante pessoas. Eu já tinha falado com eles, mandei o stories que eu postei hoje, mandei para eles poderem assistir e acompanhar a gente. Não, tá sendo muito interessante, até mesmo porque sabe o que deve... Provavelmente aqui você contou partes da sua história que as pessoas ainda não sabiam. Não, né? é verdade. E o que eu vejo na política?
é um processo de criação de intimidade É mesmo. verdade. Entende? Você, para poder realmente acompanhar a pessoa por uma carreira longa, Sim. você precisa realmente estar íntimo no sentido de conhecer mesmo algumas características e detalhes da história dessa pessoa. Sim. E é isso que vai criando conexão. É. Né? Pessoas se conectam com pessoas, com histórias semelhantes, ou às vezes diferentes, mas que te agradam. Né? Eu acredito, assim, que muito de eu não ter conseguido chegar onde era preciso, né? Foi justamente porque eu não consegui chegar mesmo a mais pessoas e não consegui trazer a minha essência num curto espaço de tempo. É. Porque eu continuei trabalhando, eu viajei, que eu tava com umas férias programadas, tanto que o meu posicionamento político não foi nada programado, que eu tive umas férias que eu já tinha pago há 2 anos para ir para a Europa, e eu fui. E aí eu fiquei quase um mês lá e minha campanha foi em 2 meses. Então, foi eu e o Arthur, assim, em 2 meses, para falar sobre mim. Então, foi muito curto para as pessoas me conhecerem. Então, eu acredito que quem votou em mim foi as pessoas que me conheciam, que ficou me conhecendo e através do Arthur também. Porque eu não tive esse tempo de me posicionar e contar Se quem é a apresentar. Camila. Então, foi muito curto. Não, mas assim, eu acho que seu resultado foi extremamente bom. Foi muito legal. Foi muito eu gostei bom. muito. Foi muito bom. E, cara, na próxima, a chance triplica de você. Eu falei entrar. com as pessoas assim que eu tô criando raízes, né? Eu Isso. acho que isso que é importante. A gente vai fazendo as raízes para depois florescer. Então, eu não acredito assim, eu não perdi. É um processo também. Você nunca perde. É. Ou você aprende, Isso. ou você ganha e usufrui. É verdade. Mas numa jornada igual essa sua, é impossível você perder. Então, acho que foi um aprendizado, foi um degrau, Sim. assim, alguns degraus, né? Sim, foram uns degraus bem relevantes, né? Que você alçou. E agora é isso mesmo, é fazer chegar às pessoas, maior número de pessoas, quem é você, não é isso? E aí várias vão se conectar. Sim. Né? E eu quero muito trazer isso, essa essência, sabe? De inspirar as pessoas a buscar mais, a estudar mais. Porque se eu posso, as pessoas também podem. É muito isso mesmo, sabe? Porque eu comecei assim, do zerão. Quem conhece a minha família, a minha história, assim, sabe que é muito do zero. Eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, mas eu amo o processo, sabe? Eu gosto muito do meu processo. Fala um pouquinho, volta, vou te dar. Ó, vai por mim. Fala um pouquinho da sua família, lá de Carmo do Cajuru, da infância. O que vocês fazem? Você gostava de brincar, de jogar Então, a gente, na terra? a gente é da boca da mata mesmo e da beira do Rio Pará. Então, é na prainha do Carmo do Cajuru que a gente cresceu. E eu tenho 4 irmãos, tenho um irmão e 3 irmãs. E a gente, sim, brincava de jogar futebol, subir em árvore, nadar no Rio Pará. E a nossa infância foi toda na prainha. Então, a gente aproveitou muito a infância, assim, Seus no sentido irmãos de fazem molecagem. o quê? Cada um foi para um rumo? Como é que tá? Assim, o que eles fazem da vida? Eu tenho minha irmã mais velha que é enfermeira. Enfermeira, saúde também. Isso, da área da saúde. Meu irmão que é químico e também instrutor de autoescola. Bacana. A minha irmã que ela é doméstica, é casada, tem um filho, escolheu ser mãe de família. Mãe de família. Isso. E a minha irmã que é social media também, Ana Maria. Que massa. Top. Isso. Aí a minha família toda assim, na batalha mesmo, todo mundo muito simples. Eu sou um pouquinho fora da curva deles, que eles não gostam muito de estudar assim, não. Mas aí eu e a minha irmã mais velha, que gostamos. E eu indo um pouco mais ainda que a Adu. Mas lá em casa, minha mãe sempre falou assim, ó, vocês vão estudar e depois trabalhar. Não tem outra coisa, não, que vocês vão fazer. E aí eu estudei um pouco mais e entrei no mercado de trabalho um pouco mais depois do que meus irmãos. Meus irmãos já sempre optaram mais por trabalhar mais cedo. Entendo. Então, eles trabalharam, minha irmã trabalhou e estudou, e eu estudei e depois trabalhei. Tem perfil para tudo, né? Sim. Mas com certeza, estudo e trabalho são coisas assim que... Dignifica, né? Demais, muito. Eu devo toda assim, a minha trajetória mesmo aos estudos, assim, ao meu aprimoramento pessoal, de busca mesmo. Então, eu acredito é um que baita de um exemplo, gente, porque eu vejo hoje em dia uma geração que não tá querendo saber de nada com nada. Tá todo mundo estudando o mínimo necessário para conseguir passar lá de ano, depois para eventualmente ter uma profissão, já começa... É importante trabalhar cedo. Sim.
É importante. Aliás, eu sempre defendo muito isso. As pessoas têm que Sim. começar a trabalhar cedo. Sim. Mas nunca devem parar de estudar. É. Né? E aí cada um vai ter um perfil. Porque o estudo, da forma como ele sempre existiu, ou seja, o estudo acadêmico, em que você tem uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, PhD, cátedra. Ok, é um modelo que funciona muito, funcionou durante muitos anos. Agora, ele é um modelo que ele está um pouco ultrapassado. Sim. Porque o que acontece hoje? O que eu quero dizer? É importantíssimo você ter uma profissão, você ter um curso superior, claro, não se discute isso. Quem tiver vocação para dar aula tem que fazer o mestrado, tá tudo certo, não mudou nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as profissões, elas mudaram. As profissões tal qual nós as conhecemos, hoje, elas estão, grande parte delas, fadadas a acabar. Então, o que as pessoas precisam ter um pouco mais de conhecimento? Ou de um pouco mais de visão? E elas precisam buscar informação não só nos meios tradicionais. Sim. Mas tem que buscar informação sobre inteligência emocional, sobre técnicas de negociação, sobre empreendedorismo, sobre liderança, e esse é o tipo de coisa que, salvo raríssimas situações, você não aprende em faculdade, em sala de aula. Você vai precisar fazer cursos, aperfeiçoamentos, mentorias, né, que tem aí à disposição do mercado, de profissionais excepcionais, e o ser humano ele precisa se desenvolver nessa área. Então eu vejo muito isso. O estudo hoje em dia, além do estudo acadêmico, precisa do aprimoramento, verter para o desenvolvimento humano. Sim. Não é isso? E desenvolvimento humano não se aprende, infelizmente, na faculdade, nem na pós. Né? É verdade. Muito do meu desenvolvimento humano eu aprendi mesmo, foi buscando na internet, livros, né? As pessoas falam muito de livro de autoajuda, mas eu amo alguns livros de autoajuda. Inclusive, um dos primeiros livros de autoajuda que eu li é do Fernão Capelo Gaivota. Excelente eu quero, livro. Eu posso, eu consigo. Então, isso foi sempre meu lema. De buscar o que eu quero. E eu tenho, assim, alguns títulos, mas muito do que eu me formei foi através dessa busca informal mesmo, através de aprimoramento de quem eu quero ser, da minha busca espiritual, intelectual, não só ter título, né? Porque ter título todo mundo pode ter. Em tese pode ter, verdade. Agora, você ser um ser humano diferente, que colabora com a sociedade, Exato. isso aí é que é muito trabalhoso de você conseguir. Muito. É um exercício constante. Né? E bacana você falar de Fernando Capelo Gaivota. Quando eu brinco aqui, se eu posso, você pode, nós pode, Divi pode, é inspirado, sim. Em Fernando Capelo Gaivota. Né? É um livro que eu leio sempre e sempre eu aprendo alguma coisa diferente. E é um livro, assim, que eu tenho ele na minha casa pra... Toda vez que eu tô mudando a chavinha, alguma coisa, eu gosto de ler ele. Aí eu preciso... Você falou de livro. Cara, isso é uma das coisas que as pessoas precisam tomar conhecimento e perceber que os jovens, eles precisam voltar a ler livros. A minha geração já estava diminuindo o ritmo de livro, porque o que acontece com o livro? O livro, durante muito tempo, gente, era um dos maiores passatempos da pessoa. Sim. Vocês sabiam que tinha uma época que não existia nem televisão? As pessoas, o passatempo era leitura. Sim. Então, com o avanço, né? Avanço por um lado, não, eu acredito que é avanço, não vou dizer que é retrocesso, mas enfim, com o avanço da qualidade de vida das pessoas, os livros eles passaram a ser fonte de informação, mas não eram mais, a não ser para as pessoas que gostavam muito, fonte de, vamos dizer assim, nossa, fugiu a palavra. Não era mais entretenimento, não era mais uma atividade de prazer, de hobby, de passatempo. É verdade. Não era mais. Aí a pessoa, o passatempo dela era ver novela, assistir televisão, basicamente, ouvir música, ouvir rádio, não é isso? E o livro foi deixando, foi ficando só para as pessoas que queriam estudar, né, como uma obrigação. Com o avanço da internet, até para estudar o livro foi perdendo a importância. Sim. Então hoje é muito querem informação muito rápido. Muito rápido. É muito difícil as pessoas lerem livro. Eu estou lançando o meu primeiro livro pela editora Dialética, um livro sobre negociação, de desenvolvimento humano.
E eu fiz questão de fazer um livro enxuto, ele deve ter umas 50, 60 folhas, eu fui transformar ele num manualzinho mesmo. Porque eu tenho certeza que as pessoas não vão ler. É. Por mais que a qualidade, que exista informação de qualidade lá, o que vai adiantar se a pessoa não ler? Sim. E não adianta eu ficar aqui, pô, o pessoal tem que... Não, eu preciso me adequar. Então, os livros, eles precisam continuar a ser escritos. Só que os autores precisam se conscientizar a aprimorar a forma de comunicar para uma linguagem mais direta, mais categórica, mais taxativa, mais palatável, ou seja, as pessoas precisam entender de cara o que você está falando, Sim. Entendeu? E condensar a informação nos livros de uma maneira assim mais atual com o que existe hoje. Sinceramente, eu vejo, sobre qualquer assunto, eu vejo um livro de 200, é muito restrito, 200, quem que vai comprar? E dos que compram, quantos vão ler? Sim. Tanto que a febre hoje em dia é os e-books, né? Menor, Igual no meu nicho mesmo, eu escrevi e-book, já escrevi livros. Então a gente já tá fazendo o provérbio chinês, né? Que fala lá que a gente tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Então, o meu tava faltando só o livro, e agora já tá saindo, se Deus aí, ó, quiser. Já deixou seu legado. Já deixei meu legado, exatamente. Então é interessante mesmo a gente se adequar, porque no Lab Micro, que é a minha microempresa, eu escrevi também alguns e-books e eu tenho que fazer dessa forma, para que as pessoas leiam e entendam microbiologia de uma forma fácil. Porque quando você escreve muito, as pessoas elas vão lá no direct e te perguntam. Elas querem informações rápidas. Então eu trago muita gravura, trago muita técnica enxuta, porque as pessoas hoje querem dinamismo em tudo que vão fazer, inclusive na leitura. E até eu escrevi também um livro, eu e o Arthur escrevemos junto, a gente vai lançar ele, a gente ia lançar na campanha, só que ia configurar como brinde e a gente acabou não lançando. Aí a gente está reestruturando ele para ficar mais fácil de ler e a gente vai lançar em breve também. Um livro de política. Política. Massa. A gente está abordando alguns aspectos assim da direita, como conversar sobre os assuntos da direita. Até um pouco parecido com o livro do Olavo de Carvalho, que ele fala como não ser idiota, né? Só que a gente amenizou isso. Então, é um livro bem legal, só que a gente está colocando ele um pouco mais enxuto. O Olavo, as pessoas querem ler. Ele é genial. Eu conheço a obra dele, ele é muito bom. Aliás, é o papa da direita, né? O Olavo de Carvalho. Visionário, super visionário. E... o que eu acho que as pessoas deviam fazer, e talvez fique aí uma sugestão, sei que tem essa característica, de trazer o Olavo de Carvalho para um formato e uma linguagem que todo mundo entenda. É isso que a gente tá trazendo mesmo. Entendeu? Eu e o Arthur, a gente está estruturando um livro nesse sentido. Porque aí eu acho que assim vai ser uma bela contribuição para a direita, entende? Porque realmente ele é muito forte. O Nicolas, ele fez isso no primeiro livro dele. Ele já deu uma pincelada boa, falou sobre sobre escola de Frankfurt, falou sobre os teóricos do marxismo. Então, assim, ele conseguiu trazer numa informação enxuta, é um livro pequeno, palatável, dá para todo mundo ler. Então, é o que eu acho que precisa, entendeu? Mais literatura modernizada sobre a doutrina que a gente precisa, né? E aí é isso mesmo, é o Olavo de Carvalho, é o Enéas. Sim. Nossa, professor Enéas é porque, assim, é um cara que precisaria realmente ser revisitado, só que tem que trazer a informação do Enéas para uma linguagem que as pessoas entendam hoje. É verdade, né? Não dá para usar, né? A cantada do Arthur, por exemplo. Não, aquela cantada funcionou porque foi com você, realmente, porque eu já até esqueci como é que é específico, como é que Arrumação intracromossomial. Arrumação intracromossomial específica. Se você trazer isso numa frase de um livro, a pessoa fecha na hora. Então é importante, sim, nós que estamos escrevendo alguma coisa, trazer o que as pessoas querem mesmo, né? Como vai chamar esse livro? A gente está trazendo o título, mas a gente vai remodelar. 10 maneiras de vencer um debate esquerdista. Nossa, bom título, excelente título. A gente está vendo uma maneira de colocar um pouco mais enxuto e tirar um pouco do viés tão ideológico, sabe? Para as pessoas quererem furar um pouquinho a bolha. Outras pessoas também querem. Entendi. Pode ser, pode funcionar.
Aí a gente está remodelando esse título para as outras pessoas quererem entender um pouco mais. Como eu acho que a gente tem sempre que trabalhar para trazer gente do lado de lá para cá, Sim, realmente precisa ser pensado a forma que você vai se posicionar, principalmente numa obra escrita. Realmente o título ele merece uma reflexão mesmo. Porque quando você coloca muito esquerda, direita, nós sim. e eles, A gente divide muitas você pessoas. cria muros. E nós precisamos criar pontes. Não é isso? De quem que é essa frase? É antigo isso, mas é muito importante isso. Temos que criar mais... É o Stephen que escreveu o Pequeno Príncipe. Pode ser. Eu É acho verdade. Acho que é Pequeno Príncipe. Isso. Mas é uma frase muito, muito boa, realmente. A gente tem que criar pontes e não muros. Não é isso? E o que eu vejo muito acontecer hoje, inclusive com a gente, com a direita, é ficar criando muro. Sim. Entendeu? A gente tem que parar de criar muro, a gente tem que criar ponte, a gente tem que trazer as pessoas para cá. Hoje eu me posiciono muito, falo muito assim, né, dessa questão, só que eu gosto muito disso, de trazer essas ideias que não ficam parecendo que a gente está dividido e muito polarizado, porque senão as pessoas já não querem nem te ouvir. Exato. E aí isso já segrega muito. Isso aí vira um diálogo de surdo. É a mesma coisa você querer convencer um atleticano a virar cruzeirense e vice-versa. Não vai acontecer, não é produtivo. Entendeu? A gente tem que arrumar mesmo, porque as pessoas que não gostam de política ou os isentos, eles estão cansados disso. Verdade. Estão cansados dessa polarização, porque se você está num extremo ou no outro, você não atende ao que a maioria do brasileiro, a gente está vendo muito isso nas políticas, tanto mundiais quanto aqui no Brasil. Os 50, o 59, 40, 41 ou 49, 51 ali, porque as pessoas estão divididas, né, nas votações, por exemplo, né, quando polariza. As pessoas ou estão votando nulo, uma maioria está votando nulo, branco, ou está ficando o país todo dividido. Porque as pessoas, ou elas estão nos extremos polarizadas, ou elas estão querendo mesmo um salvador da pátria que unam esses dois em prol de um país mais próximo, de uma cidade mais próxima. Eu acho que o Gleidson aqui em Divinópolis está fazendo isso muito bem. Com certeza, eu ia falar exatamente isso. O que aconteceu em Divinópolis é justamente uma prova de que... indivíduos especiais, e o Gleidson é um cara muito especial, né? Vão ter que unir os dois lados. Sim. O Gleidson ele é um cara que ele teve voto de gente que vota no Lula, de gente que votou no Bolsonaro. Sim. Muitos, né? Um ou outro. Muitos. Muitos, entende? Acho muito expressivo. O Cleitinho, o eleitorado dele também, ele acabou de aprovar uma PEC, vou falar isso de novo aqui, a PEC lá de imunidade para IPVA com veículo acima de 20 anos, ele aprovou ela no Senado. Eu acho que ele teve 4 votos contra, se não me engano, só. Entendeu? Ou seja, tá aí, ó. É um cara de ponte, né? Cara de ponte, não é um cara de muro. Por quê? Ele pegou e trouxe um resultado prático em que tanto a base parlamentar do Lula quanto da direita, ou do Bolsonaro, votaram junto com ele. Eu acho que a gente precisa mesmo organizar isso, porque essa questão de separar demais, as pessoas estão ficando sem o que é realmente necessário. Ter o que precisa para um empreendimento, ter o CLT, ter as vantagens que precisa ter. E as pessoas acabam se segregando muito. Eu tenho que falar de novo no Cleitinho pelo seguinte, ele fala uma coisa que devia ser seguida por todos os políticos. E é de uma sabedoria e de uma simplicidade só dele, por isso que ele é o que é, né? Um fenômeno, totalmente fora da curva. Eu nunca vi nada na política parecido com o Cleitinho. Nada. Nada. Porque ele consegue justamente agregar os dois lados e a frase que ele faz, que é de uma simplicidade e de uma genialidade ímpar, é o seguinte, ele faz o óbvio, ele defende o interesse do povo. Ponto. Isso. Ele defende o interesse do povo. Eu acho que é isso que o povo quer, independente de ideologias, né? Porque o povo está cansado de ser usado como massa de manobra, seja pela direita, seja pela esquerda. As pessoas querem serem atendidas mesmo, e é o que a gente precisa, né? Ser atendido para melhorar mesmo. No sentido, não no sentido populista de melhorar, mas no sentido, assim, de progressão mesmo, de ter progresso no país. É o que a gente estava falando. Quem que é mais favorável ao povo? É o Bolsa Família ou alguém que gera emprego? Alguém que gera emprego. Eu acho que é alguém que gera emprego. Sim. Entendeu?
E agora precisa decidir se vai ser quanto? É 6-1? É 4-3? É 5-2? Quer dizer, são pequenos detalhes que realmente isso vai precisar ser ajustado lá no Congresso Nacional, mas olha só, como tudo gira em torno de algo de interesse do povo. Sim. Entendeu? Não pode virar as costas, né? Igual eu penso no meu posicionamento é que 4x3 é inviável economicamente para o empresário. Ali tem o seguinte, é muito simples, velho. É o seguinte, você não pode morder a mão que te alimenta. Sim. Se você colocar de uma situação que para o empresário não vai ser, vamos dizer assim, viável economicamente ou não vai ser interessante, simplesmente as empresas vão começar a fechar. E aí, sai do Brasil. Sai do Brasil e aí não vai ter emprego. Não vai ter emprego. Entendeu? Aí vai aumentar o emprego. Eu lembro, olha, eu vou dar um depoimento aqui que é importante, inclusive, para essa discussão da jornada de trabalho. Sim. Eu me lembro, isso nós estamos falando de 15 anos atrás, mudou-se a lei do estágio. Sim. Dos advogados. Aliás, dos estágios geral, para qualquer profissão. E eu lá, contratando meus estagiários, chegou a nova lei do estágio, com um monte de regalia para estagiário. Sabe o que eu fiz? Parei de contratar estagiário. Sim. Eu contratava advogado recém-formado, que talvez tivesse que ganhar um pouquinho a mais para fazer o mesmo trabalho, e eu não ficava refém dos da nova lei do estágio. Sim. Aí veio um monte de... Isso aí não foi só eu que fiz isso, não. Sim. Várias pessoas que tinham escritório de advocacia adotaram essa postura. Sim. Quem gostou, sabe foi quem? Foi aquele menino que não tinha feito estágio, porque ficava só estudando, não tinha tido oportunidade de se aprimorar durante a faculdade, só que agora, olha como o mercado às vezes é dinâmico. Surgiu oportunidade para gente que estava recém-formada e nunca tinha trabalhado. Sim. Agora, os estagiários... As pessoas que estavam na faculdade perderam a chance. O que eu quero dizer é o seguinte, o empresário ele vai se adaptar. Ele se adapta. Ele vai se adaptar. Ele sai do país, ele sai para outra cidade, ele vai dar um jeito de se adaptar. Entendeu? E de novo, é exploração 6-1? Tá bom. E se for 5-2? Melhorou? Melhorou. Não, mas a gente quer 4-3. Viável. A única coisa que vai acontecer é que o empresário vai chegar e vai falar, não, para mim não interessa. E sobrecarrega, vai diminuir a equipe, sobrecarrega quem já está trabalhando, vai ficar os bons. Sim, exatamente. Quem entrega mais produtividade, porque é assim Só que essa pessoa ela vai estar submetida a um nível de trabalho que ela não vai ser sustentável por muito tempo. Então o modelo ele vai... Então, tem que ser readaptado mesmo, que hoje em dia as pessoas têm também, né, para buscar conhecimento, numa escala, por exemplo, de 6-1, é muito difícil uma pessoa querer ler um livro no domingo, por exemplo. Mas então é importante, sim, ter uma readequação, não fantasiosa, populista, demagógica, mas assim, que abarque, né, tantas questões do empresário quanto do empregado, para que ambos possam continuar exercendo as suas funções. Sim. Porque o empresário também, ele exerce uma função muito importante, que é a de prover. Né? E o empregado, ele tem que reconhecer isso. Uma coisa que eu faço muito nas empresas onde eu entro é agradecer por eu estar lá, porque lá eu tenho a oportunidade de aprender. Muito da minha profissão eu aprendi dentro das empresas. Então, aprimorando o que estava dentro da empresa e eu fui crescendo. Então, eu sou muito grata às empresas que eu entro. Elas me trazem muita coisa. Então, pois é. Então, deixa eu deixar um depoimento meu aqui do que eu penso sobre essa questão da jornada, tá? Sim. A gente tem que tomar muito cuidado com essa mania esquerdista de destruir a autoridade. Sim. Tá? O esquerdista, ele quer destruir a autoridade religiosa, ele quer destruir a autoridade do pai de família, ele quer acabar com a família. Isso. Só ler Karl Marx. É verdade. É estratégico. Isso. Ele quer destruir a autoridade. Quem é o próximo da fila? Do empresário. É ele que é o opressor, é ele que é o vilão. Tá bom, então tira o empresário. Quem gira o país, gente. Véio, tem que tomar muito cuidado, porque para a bandeira marxista e socialista, o único poder que tem que existir é o poder do Estado. Toda outra manifestação de poder, ela vai ser de alguma forma combatida. Então,
tem que tomar muito cuidado na hora de avaliar isso aí, porque, de novo, eu acho até que a gente está numa época em que deveria estar acontecendo um movimento inverso. Sim. Você deveria estar fomentando a criação de empregos de uma forma em que, para o empresário, seja vantajoso. Sim. Muitas empresas estão saindo do Brasil. Um monte. Entendeu? Do que está acontecendo. Então, assim, fica aí o apelo para esse pessoal que vai decidir isso em Brasília, que tomem muito cuidado com a dose. A diferença entre o veneno e o antídoto é a dose. Não é isso, doutora? Eu também tô com esperança, assim, que eles vão olhar para isso de uma forma crítica, né? De uma forma, assim, inteligente. Porque não dá para atender um lado e esquecer que o outro existe, sendo que ambos são colaboradores. Exato. Né? Um com o outro. Ambos têm importância, entendeu? Não se tem dinheiro sem empresário. Não tem. Você não tem não existe geração de... A única célula que gera dinheiro, que gera progresso, é a empresa. Sim. Não existe outra. Sim. Entendeu? Não existe outra forma de você evoluir um povo do que pela criação de muita empresa e muito emprego. Sim. Entendeu? E as pessoas, no geral, meu ponto de vista, assim, elas querem, sim, trabalhar, ter seu emprego, seu salário, querem consumir. As únicas que não querem são as que são reféns do Bolsa Família e que acham que tá bom ganhar, nem sei quanto é Bolsa Família hoje. Eu também não tenho Mas essa noção. Teve uma época que era R$600, enfim, por aí. Eu também não sei o valor, não. Entendeu? E as pessoas que gostam disso não sabem o tanto elas estão refém delas mesmas, né? De pensar que essa quantidade de dinheiro e essa limitação de pensamento limita elas a expandir elas como ser humano e como os potenciais que elas têm. Aí eu vou repetir o que fala o Pablo Marçal. Você precisa mudar o chip, a mentalidade das pessoas. Sim. Entendeu? Isso muda nas escolas, né? Você tem que fazer as pessoas entenderem que o progresso, né, a abundância, ela não é um pecado. Sim. E o ser humano, ele precisa, sim, desenvolver seu potencial. Tanto que uma das minhas propostas na minha campanha que eu escrevi, tanto que a gente falou assim sobre as pessoas não quererem ler, eu escrevi um caderno de projetos, com mais de 30 projetos para as pessoas de Divinópolis ler, e um dos projetos é de ter a educação econômica nas escolas. Então, eu acho que trazer isso para as crianças, como lidar com o dinheiro, como elas podem usar a criatividade para empreender, é preciso ser ensinado desde a base. Não é ensinar, criar uma empresa lá no pré, não. É ensinar o valor do dinheiro, né? Ter um porquinho, a economia mesmo. Educação financeira. Educação financeira. Economia. Como que a economia funciona? Porque, no meu ponto de vista, eu estudei escola pública, nunca me ensinaram sobre dinheiro, como gastar ou como poupar. Mas na particular também não ensinam, não? Não? Nunca ensinam, isso não tá na grade. Isso precisa Eu acho que nem faculdade de economia ensina, sabia? Verdade. Eu acho que não. Talvez agora sim, mas na época que eu fiz faculdade, não tinha nada sobre educação financeira. Acho que isso é coisa dos últimos 10 anos. Eu acho que se trouxer isso, assim, para essas crianças já ir formando nessa importância. É um tripé que, na minha opinião, deveria ser olhado com mais cuidado pelos gestores de escola, de ensino, que é educação financeira, saúde, né? Você se educar a cuidar da sua saúde e educação de relacionamentos, você aprender a se relacionar com as pessoas. Sim. Entendeu? Isso é algo que, em princípio, não se ensina na escola e que merece, sim, um olhar mais atento por parte aí dos gestores escolares, né? Concordo com isso. Inclusive, lá no livro que eu escrevi de propostas, eu coloquei muito dessas pautas. E eu pretendo usar a tribuna também para trazer isso para as pessoas de Divinópolis, porque foram 1.007 pessoas que votaram em mim e eu acredito que isso é o anseio de 1.007 pessoas. Então, eu não posso simplesmente engavetar, né, esse trabalho que eu fiz e não continuar lutando por isso. Eu particularmente, esse é um dos meus propósitos de vida hoje. O livro que eu estou lançando, Negocie Melhor, Viva Melhor, é um livro de negociação nessas 3 esferas.
Legal. Ele dá a minha experiência pessoal, mas recheada de muita teoria, de uma forma clara, direta, né? Em negociação consigo mesmo e negociação com outras pessoas. Nessas 3 vertentes. Você negociar bem com a sua saúde, negociar bem com o seu dinheiro, negociar bem com os seus relacionamentos. Aí, no viés corporativo ou profissional, aí amplia o leque de negociações assim de forma muito grande. Agora, no leque de negociações pessoais, tá lá um manual para todo mundo que quiser se aprimorar em negociar melhor com o seu dinheiro, negociar melhor com a sua saúde, negociar melhor com seus relacionamentos. Então, assim, eu acredito muito nisso e o desenvolvimento humano, ele tem que passar por esse processo, né? É um legado, é o que você falou, eu tô deixando esse meu legado aí e vai ajudar muita gente, porque eu vejo, assim, muito mais gente negociando mal com o dinheiro, com a saúde e nos relacionamentos do que gente que negocia bem. E hoje tá na moda não negociar com essas pautas, né? Vamos dizer assim. Relacionamento, as pessoas, não tô gostando mais, tchau. Não é amigo mais, não é parceiro mais. Saúde, a pessoa começa a fazer academia, tá difícil, tchau. Só vai cuidar na hora que tá doente. Você só cuida da sua saúde quando você tá doente. É verdade mesmo. Eu tô na área, eu vejo bem. As pessoas só chegam pra fazer um exame, não chegam pra fazer um check-up. Dinheiro, então. Entendeu? E o dinheiro é na hora que tá endividado. A pessoa não empreende, não procura saber sobre o assunto antes. Sabe nem o que é investimento. O pessoal ainda deixa dinheiro na caderneta de poupança, gente. Tem muito isso. As pessoas hoje em dia É nem... impressionante. Não entende como é que o dinheiro funciona. As pessoas acham que é imprimir dinheiro e tá tudo certo. Exatamente. E gente assim, que a gente não, porque eu não votei nesse tipo de pessoas, mas pessoas que estão lá, ocupando cadeira, que acham que é imprimir dinheiro. Pois é. Votar mais consciente, né, gente? Muito bem, Camila. Poxa, que bacana, hein? Quanto tempo que a gente tá aqui? Deixa eu ver que horas são. Já são mais de 1 hora de podcast. Deu bom. Diz aí, o que mais você quer falar? Usa esse espaço, fica à vontade, fala mais um pouquinho aí sobre o que você quiser. E aí a gente caminha para conclusão. Até buscando assim, eu gosto de fazer uns links, a gente falou aí de livros, né? A gente pode falar um pouco dos 7 hábitos anatômicos, que são livros que ajudam a construir essa mentalidade de progresso humano, né, das pessoas. Falar de como que a pessoa pode construir ser uma pessoa melhor através de pessoas que sabem o caminho. Então, a gente está aqui falando sobre isso. Se eu já tenho essa capacidade de escrever um livro, que eu acho que quando a pessoa está escrevendo um livro, ela está mostrando um caminho. A gente buscar isso mesmo, pessoas que já tá desbravando o caminho e para a gente seguir, né? Ver o que essa pessoa tem para mostrar. Então, eu sou muito grata, assim, pela essa oportunidade de estar aqui conversando com pessoas que abrem caminho. Isso é muito importante. Então, é o ambiente, né, que cria a pessoa. Até eu gosto de fazer esses links até mesmo com a Bíblia, que fala da parábola do semeador, onde que você vai florescer, né? Qual o terreno que você está caindo e o que você vai dar. E mesmo que se for um terreno fértil, quanto que você produz? É 30, 60 ou é 100? Então, quando a gente pensa dessa forma, se a gente caiu num ambiente que é hostil, como que a gente pode ter raiz, né? Criar raízes para poder sair desse ambiente hostil e fazer daquilo algo que pode ser próspero. Então, eu trago a minha carreira, a minha personalidade, muito disso. Eu vim de um ambiente que muitas pessoas, assim, se parar para ver, foi bem hostil, e eu consegui florescer um pouquinho. Estou entregando ainda 30%, mas quero chegar a 100%. E as pessoas, elas podem fazer isso, de ver o ambiente que elas estão. Então, eu acredito que o ambiente, muitas das vezes, é difícil mesmo. Eu quero trazer essa mensagem para as pessoas, que por mais que seja difícil, com as raízes que são nossa família, religião, desenvolvimento pessoal, a gente consegue florescer um pouquinho mais, né? Sair dos espinhos da vida que a gente encontra aí, muitas das vezes com essas ideologias que tá no mundo, né? Essas coisas que vão chegando pra gente, a gente tem que saber separar o que é nosso, o que não é, né? E quando eu te falando aqui sobre eu ver a opinião oposta para eu criar a minha, para eu saber que eu tô defendendo o que é meu e não o ovo de cuco, né? Igual a Lucilena Galvão fala. A gente defender o que é nosso.
E quando a gente defende o que é nosso, é muito mais fácil a gente não se corromper. Então, eu quero deixar essa mensagem, assim, de não se corromper, não arredar o pé, ser o mais forte que puder no ambiente que você estiver ali. Se você estiver num ambiente que não consegue ser tão próximo, mas seja o mais próspero que você conseguir, né? Eu acho que isso é muito importante para as pessoas ter essa noção de que você não é limitado. Por mais que você nasceu em determinada família, com determinados recursos, as coisas podem melhorar por um esforço seu e com a ajuda de outras pessoas também, que tem momentos que a gente precisa das outras pessoas e a gente saber reconhecer, ser grato a isso é muito importante e é uma alavanca mesmo. Não desistir, ser forte o máximo que você conseguir para ter um impulsionamento, chegar nas fases que você quer alcançar. Então, eu acho que a minha mensagem maior, assim, da minha vida é essa. Eu quase não falo muito, assim, da minha história, porque tem hora que eu falo assim, vai ficar falando demais das coisas e parece pretencioso. Ela nem é tudo isso aí ainda e tá falando demais. Mas eu gosto muito do processo da minha caminhada. Eu acho que é muito inspirador para muitas pessoas. Com certeza. Ter essa noção de que, através de estudo, através de aprimoramento, através de não desistir, tá pesado, mas vamos embora, vamos continuar. É difícil posicionar, mas eu tô dando minha cara a tapa, igual a gente tá aqui. É super difícil, não é? Você chegar e falar assim, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu compro essa ideia, é uma das coisas mais difíceis você dar sua cara a tapa. Muito. Então, eu fiz isso na política, eu faço isso com a minha profissão, e eu quero, assim, que as pessoas também se sintam mais dona de si para falar assim, eu defendo isso, e sejam autênticas no que defende. Porque a maioria das pessoas estão comprando ideias de outras pessoas sem realmente pensar no que é isso. Falo muito isso até mesmo em questão assim, de feminismo. Muitas meninas acabam entrando nessa ideia de meu corpo, minhas regras, acabam entrando nessa ideia de tudo é patriarcado e não vê a essência da importância que é colaborar com a outra pessoa. Né, de sair desse individualismo que muitas das vezes o mundo está impondo para a gente. Essa questão mesmo de internet, a gente fica tão ali no celular, vendo só o que a gente gosta e a gente não percebe mais as outras pessoas. E deixa de ser parceiro de outras pessoas, deixa de colaborar com outras pessoas para o crescimento delas e acaba sendo um crescimento seu também. Então, eu acredito que as pessoas precisam ser mais humanas, sabe? Trazer essa ideia de colaboração, de parar de querer tanta liberdade assim e ver que a liberdade é você ser você mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Excelente. Camila Salles falou com a gente hoje aqui. Camila, muito obrigado. Eu que agradeço o espaço. Foi bom demais, bacana mesmo. E espero que vocês venham mais vezes. Foi muito enriquecedor esse bate-papo. Teve alguns momentos que eu até esqueci que eu estava aqui. Pois mas a ideia do podcast é justamente isso, é deixar as pessoas à vontade para a gente fazer um bate-papo, que é aí que eu acho que realmente vem a verdade de cada um, né? A troca de ideia que foi muito legal, enriquecedora. E eu espero assim que isso inspire mais as pessoas, venham mais pessoas assim para colaborar com você com esse projeto tão legal de dar espaço para as pessoas trazerem o que elas são, né? Essa liberdade. Se Deus quiser, não vai faltar gente bacana para vir aqui. Inclusive, aceito suas sugestões, né? Mas já tem uma filinha aí legal. Grande. Mas vamos trazer, sim, mais gente para colaborar e somar. Não é isso? Conversar sobre a vida, sobre política, sobre empreendedorismo, isso é muito bom, isso é enriquecedor. Exatamente. Afinal de contas, se eu posso e você pode... Steve pode. Valeu, gente. Grande abraço.